Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo Fábio Kaufmann. E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço você estar aqui, né? É uma honra e um prazer você estar aqui, super obrigado. Fábio, por favor, quem é Fábio Kaufmann? Fábio é um jovem. Ah, boa, começou bem. Sou paulistano, moro no Rio de Janeiro. Depois você tem que explicar isso, mas você apresenta aí. Apresento, explico com o maior prazer. Casado, quase 20 anos, com a mesma esposa. Olha. 2 filhos, um de 15 e um de 12. Basicamente trabalho no mercado financeiro já há bastante tempo. Curioso. Curioso é uma boa qualidade, hein? Excelente de qualidade essa. Enfim, acho que esse... tá ótimo. E me conta, porque você fez o inverso, né? Que eu sou um carioca em São Paulo, a grande maioria faz isso. Por que você é o contrário de curiosidade? Na verdade, quem manda lá em casa sou eu. Né? Então, como a Priscila, minha esposa, é carioca e ama, enraizada no Rio de Janeiro, ela falou que a gente ia morar no Rio de Janeiro. E eu, por último, falei, tá bom. Tá bom. Que bom, excelente explicação, né? Boa. Excelente explicação. E uma coisa curiosa do Fábio que ele me contou, que você é piloto também. Carteira vencida, mas voei, sim, uma vez piloto. Sempre piloto, né? De avião, né? De avião, isso é importante. Exato. E aí, uma história muito legal. Na verdade, eu sempre gostei de avião desde criança. Meu pai foi piloto bastante jovem. E aí, no segundo ano colegial, eu estava em São Paulo, né, paulistano, fiz toda a minha, estudos em São Paulo. Nós vamos falar disso depois, mas eu tive a oportunidade, que pessoas falam assim, eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior, eu não tive ainda a oportunidade de estudar, claro, assim, pequenos módulos, alguns meses, mas eu não fiz uma faculdade, eu não MBA lá fora, eu fui trabalhar. E esse negócio do piloto começou no segundo ano, eu estava no Porto Seguro, Colégio Visconde de Porto Seguro. Colegial, então? Colegial. E comecei a querer ser piloto. É uma faculdade, é um curso, né, bastante... necessita muita energia, atenção... tempo. Você falou que era todo dia, né? Era todo dia, de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas. Então é como se fosse uma outra escola. Então eu fiz basicamente 2 escolas. O que aconteceu de engraçado não, mas a gente aprende, uma coisa que eu nunca esqueci. Chegou em setembro, outubro, eu estava fazendo Porto Seguro de manhã, né? Ia para a escola de manhã e ia para EWM, uma escola de aviação ali na cabeceira 17 de Congonhas, quem não conhece. É uma escola bastante tradicional de aviação teórica. E ia para lá das 19 às 23 horas. Aí chegava em casa, dormia, comia, e tomava banho, dormia e de manhã cedo, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, ia para a escola. Chegou em setembro, e aí eu vou te fazer, me permitir de te fazer uma pergunta. Chegou em setembro, eu tinha notas na escola e na aviação. Aonde você acha que eu tinha as melhores notas? Na aviação. Com certeza. Garanto que seu pai não gostou muito. Exatamente, meu pai não chegou, não gostou nada, né? E aí falou para mim, olha só, você tem que passar na escola. E aí eu, então, fiz uma curva de interesse, voltei, entre aspas, né, a me dedicar para passar na escola, passei na escola, não passei na aviação, 3º ano, entrei na faculdade. O que você acha que começou na faculdade? Quando eu entrei na faculdade, falei, pai, lembra da aviação? E aí realmente eu me aprofundei, fiz... tirou o brevet, essas coisas todas? Sim, tirei piloto comercial. E chegou a pilotar, que você falou também, né? Algumas aventuras. É ótimo. Mas é bacana, cara. Não, todo mundo tem essas coragens, não. Não, muito... O que eu acho que hoje, refletindo talvez um pouco, a aviação me deu uma responsabilidade muito cedo, né?
Certo. Aviação, o que eu brinco, então algumas coisas, talvez isso é com certeza, a questão da responsabilidade. A aviação, você tem muitas coisas preventivas, né? Muitos detalhes preventivos, que eu acho que às vezes na nossa vida... Vocês são como um cara de compliance, pelo jeito. E não sou, hein? Eu sou comercial até. E aí, e a outra coisa, eu acho que amadurecimento, né? De uma certa maneira você amadurece, e aí eu brinco o seguinte: um grande erro dificilmente é causado por uma questão, por uma coisa, por um evento. Um grande erro é causado normalmente, em sua maioria, por vários pequenos erros que vão se acumulando. Na aviação não é diferente, né? Claro que você não vai... Uma que não faz aqui, uma coisinha aqui ali, que papá. E aí acontece um grande evento, normalmente, mas por causa de pequenos... Então, e na aviação você é obrigado a ser diligente, né? Convidado, mais do que convidado a ser diligente, nas pequenas coisas, né? Sempre nas pequenas coisas. Para evitar uma grande coisa. Um acidente, eventualmente. A outra coisa foi voando que eu acabei me perguntando na época o que era o mercado financeiro. Na verdade, eu comecei a me perguntar o que era um produto financeiro. Né? Porque o produto financeiro, hoje talvez a gente tenha saiba um pouquinho mais, mas o que é um produto financeiro quando você tem 18, 20 anos de idade, 21 anos de idade? Acho que é uma coisa muito abstrata, né? Muito abstrato. Só para quem realmente gosta do negócio e procura uma carreira. Quero fazer administração porque eu vou para o mercado. Só essa galera. Sim. Não é da vida de ninguém, você não faz parte da vida das pessoas normais. No dia a dia não, né? No cotidiano não. Não faz. E aí eu fui meio que trabalhar, né? Fui ser estagiário, ser estagiário num banco que não tem mais. Na época chama Banco Interatlântico. Era uma associação, era um momento um pouquinho anterior, a gente vai chegar lá, que eu brinco que as pessoas falam redescobrimento da América, que era quando as empresas e bancos e instituições da Península Ibérica, Portugal e Espanha, voltaram a olhar para a América Latina. Brasil, obviamente, mas América Latina, para não ser injusto. E nessa pré-descobrimento da América, eu também, um parênteses só, eu falo assim, o de repente não existe, né? A gente vai fazendo as coisas e acontece de novo. É o negócio do acidente, né? As pessoas falam, de repente, não tem de repente, né? Tem evoluções ou involuções, né? Retrocessos, mas então os bancos, instituições financeiras, o Banco Interatlântico era um banco formado por uma associação, uma sociedade, tinha o grupo Monteiro Aranha, no Rio de Janeiro, tinha o JP Morgan, que é um banco americano, Crédit Agricole, é um banco francês, e o Banco Espírito Santo, que é o banco português. Era um banco português, agora é novo banco, mas enfim, ainda existe. E eles tinham uma sociedade no Brasil de um banco de investimento bastante enxuto, tinha 200 pessoas, 180 pessoas na época, muito voltado para o atacado, empresas, empréstimo para middle e large company, empresas grandes e pequenas, dívida lá fora, né, emitia o que a gente chamava de certificados de depósito para, enfim, quem comprava o certificado de depósito eram private banks, empresas private banks lá fora, né, de estrangeiros lá fora, fundos de pensão, pension funds, e seguradoras, porque, até a gente estava falando um pouquinho sobre isso, o Brasil sempre teve boas instituições pagando um juro maravilhoso. Sempre bom, sempre atraente. Atraente. Né? Uma palavra boa. Sempre atraente. E essa, se você pega, o Banco Interatlântico, que tinha JP Morgan,
tinha Crédit Agricole, e tinha o Banco Português, e tinha... Então, o blend ali, né, a junção desses 4, dava um risco de crédito convidativo. E, obviamente, estando no Brasil, pagava um juro normalmente um pouquinho acima da curva. Então, era atraente para os estrangeiros. Para então, vender lá fora era fácil, velho. Não era fácil, era difícil. Tinha o seu, vamos falar assim, tinha o seu molho, né? Tinha o seu charme. Tá. Sempre teve o seu charme. E era uma época muito divertida, né? Aqui no Brasil. Aí, como é que foi essa evolução? É uma história também muito... às vezes você tem que estar... Uma coisa que é o seguinte, eu ia falar que você tem que estar no lugar certo na hora certa, mas também você tem que estar aberto às oportunidades. E outra coisa que eu gosto de falar assim, você tem que tratar sempre todo mundo bem. Não importa quem. Sempre. Né? O mundo é redondo, a gente aprende isso cedo. Gira. Né? Em qualquer momento, pode ser que você não goste da pessoa, pode ser, e tá bom, mas você não precisa tratar mal. Né? E aí, essa outra historinha, eu era estagiário, né? E aí tinham poucos estagiários no banco, eram 200 pessoas, então eu vou falar, tinha, não sei, 8 estagiários, 10, não tinha 10. Tá. Né? E eu sempre gostei da área internacional, sempre. Desde sempre. Foco hoje é internacionalização. Nosso foco, nós vamos falar disso. Então, eu sempre gostei da área internacional, meu chefe era um português, e ele eu não me lembro, começo da semana, segunda, terça-feira, cheguei de manhã, 8h30, 9 horas da manhã no escritório, e ele, olha, Fábio, vem um casal, um português, 2 portugueses, do Banco Espírito Santo, para entender aqui o Banco Interatlântico, o que o banco faz, o que a gente faz, como é que é o nosso dia a dia. Eu estou um pouco ocupado hoje de manhã, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos almoçar e você de manhã, então... Pega uma sala e explica para eles o que a gente faz. Estagiário de confiança. Estagiário. E aí o que aconteceu foi que conversamos de manhã, o banco na época era na Roque Petróleo Júnior 999, do lado do Shopping Morumbi. E literalmente a gente tinha que atravessar a rua para ir almoçar. E fomos almoçar num restaurante lá no shopping, e atravessando a rua, eu vou te falar agora como é que o mundo é redondo, um dos portugueses eles são muito amigos meus hoje, Inês Matos Chaves e Leonardo Matias. O Leonardo, que era o chefe do Banco Espírito Santo de investimento lá em Lisboa, me falou, eu queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, assim, atravessando a rua. E eu falei, Leonardo, acho ótimo, muito legal. E eu falei, olha só, eu posso até falar para ele que eu estou animado, mas ele vai voltar para o banco e vai saber que eu sou um estagiário. Então, a minha animação vai durar 2 horas de almoço, né? Mas não vai durar 6 meses. Né? Eu falei, Leonardo, olha só, eu tenho que ser muito sincero com você. Eu acho ótima a ideia, adoraria ter essa experiência, mas eu sou estagiário do banco. Ele falou, não, mas eu quero te convidar para passar uma semana trabalhando comigo lá em Lisboa. Eu falei, tá bom, se você quer me convidar, né? Vou adorar. 18, 19, 20 anos, sei lá. Pois é, eu tinha 22, 23 anos. No final do curso já. Final do curso, com certeza, porque eu foquei muito na aviação no começo, né, do curso e tal, e depois eu fui trabalhar no 3º, 4º ano da faculdade. E eu fui para a Siemens antes. Eu tive um estágio na Siemens antes do Interatlântico, a empresa alemã. Né? Aí, meu segundo estágio foi já voando, e aí, produto financeiro, aí eu fui para o Interatlântico. Então, isso era talvez o final, eram 2 anos de estágio, eu estava no final do 1º ano. Olha só. E aí, eu fui uma semana para Portugal. Voltei com emprego, apartamento alugado, contrato de trabalho, e aí mudei para lá. Isso era... Sua história com internacionalização é antiga. 98. Nossa. Era a Expo 98 em Lisboa.
época os países estavam, né, começando a desenhar o euro, né, profunda, já tinha muita coisa, mas tá realmente, na verdade, estavam começando a implementar o euro. O euro já tinha sido desenhado, eles estavam implementando no sentido de metas de inflação, metas de desemprego, metas de educação, para ter uma Europa mais igualitária, né? Mais a Alemanha, a França, né? Que eram a Inglaterra, o Brexit, né? Mas na época a Alemanha, a França e a Inglaterra eram as grandes potências, Itália talvez financeira, mas grandes potências financeiras da Europa, davam ou financiavam, melhor dizendo, estradas, telefone, hospitais, escolas, aonde? Obviamente, vamos falar assim, para ter a maior discrepância, Grécia e Portugal, sim, que eram os países... Espanha um pouco também, Espanha, né? sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, teve uma exposição mundial em Lisboa, em 98, teve a inauguração da Ponte Vasco da Gama, em 98, teve muita coisa em Portugal, estradas sendo duplicadas, 3 companhias de telefone para um país de 10 milhões de pessoas, tinha muita coisa acontecendo em Portugal na época, e o redescobrimento da América. Então, obviamente, Santander, Espírito Santo, então Santander comprou o Banco Geral do Comércio e comprou o Banespa. O Espírito Santo comprou o Boa Vista. O Espírito Santo deu errado, o Banespa deu muito certo. Né? O Santander, mas enfim, não estamos aqui para justificar e nem só contextualizar o que realmente aconteceu. EDP, Eletricidade de Portugal, né? Comprando empresas de eletricidade aqui, as telefônicas, né? Telefônica, a Portugal Telecom, comprando a Telefônica, comprou a Telesp, a Portugal Telecom comprou a Telesp Celular, empresas grandes, né? Sim. E o que acontecia? Essas empresas lá, aconteceu 2 coisas. Primeiro, elas não tinham dinheiro. O dinheiro para comprar, quanto custava uma empresa no México, né? Grandes economias, ou na Argentina, que tem Telefônica na Argentina, etc. Movistar hoje, mas a questão é o seguinte, a gente fazia as dívidas, corporate finance, então a gente emitia a dívida na Europa, a gente estruturava, vendia e trazia o dinheiro para cá, e aí começou o euro moeda, grana mesmo, porque não tinha, era euro primeiro, começou um euro moeda transacionado em dívida, e depois começou a papel moeda. Olha só. Então foi interessante, hein? Bem legal. Nossa. Mas, Fábio, vamos lá, que a gente tem o tempo curto aqui pra gente. Vamos lá. Mas me conta aqui, quando a gente pensa, a tua experiência, você trabalha muito com pessoa física também hoje, né? Uhum. Como é que é mais ou menos o perfil do investidor brasileiro? E depois, esse cara hoje está mais preocupado em fazer uma diversificação internacional? Eu diria que cada vez mais. Preocupado e de novo curioso em fazer uma diversificação internacional. O Brasil, a gente falou, talvez tem ótimas empresas, sólidas empresas, é um país de oportunidades ímpares em vários campos, né? Você pega a agricultura, você pega a pecuária, você pega metal, né? Indústria de commodity, você pega banco, você pega supermercado, você tem varejo, né? Bom, não estou aqui, enfim, setores que oferecem, primeiro, para quem tem essa consciência da poupança, você tem boas empresas e você tem bons juros no Brasil, não há dúvida, isso é inquestionável. E eu acho que você tem um país de normas financeiras muito boas, transparentes e rígidas. O Brasil. O que eu brinco é o seguinte, o caso Madoff de pirâmide, tem hoje pirâmides, bitcoins, cripto, né, com cripto e tal. Mas o que o Madoff fez em volume, tempo, eu acho muito difícil de acontecer pelas regras brasileiras. Porque a princípio era um regulado, né? Tudo bem que hedge fund tem regulação um pouco mais frouxa, mas mesmo assim era um regulado. Né? Mas as regras brasileiras são muito, não só atentas, mas como a tua conta investimento, você só tira dinheiro para sua conta movimento. Vamos começar, tá certo? Certo. Você não liga da tua conta você não faz um saque
da sua conta investimento para comprar um carro. Sim. Você não faz isso, né? E as pessoas reclamam, mas tem uma governança aí, é muito bom em termos de proteção antifraude para nós mesmos, né? Então esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, você tem um país que precisa, apesar de ter trabalhado e ter melhorado bastante, mas precisamos de reformas profundas ainda, tributárias, previdenciárias, enfim, outras reformas, e que isso prejudicam a nossa, prejudicam a estabilidade da nossa moeda, né? Então, antes da pandemia, você tinha um câmbio, depois da pandemia, você tem um câmbio 60% desvalorizado, que não voltou para trás. Talvez a gente esteja pegando hoje um dia, ou uma semana, para não ser tão injusto, ou duas, daqui, uma semana com certeza, que o câmbio, hoje, 5h20, desculpa, eu não estou tão atualizado. Está gravando dia 5 de junho, né? Então, está às 5h30. Né? Pois é, né? Não voltou para 3h20, 3h60, talvez, da pandemia. Não voltou. Então, você ter, e uma brincadeira que eu converso, a gente já conversou sobre isso, que é uma frase que eu gosto de falar para meus clientes, poupança de longo prazo tem que ser feita em moeda forte. É em moeda forte que você tem uma previsibilidade de poder de compra. Não tem dúvida isso, né? Por que né, a China, a maior compradora de ouro, é indexada em quê? Em dólar, onça por dólar, né? Quer dizer, sim, peso do ouro é onça vezes dólar. Por que você tem Treasury Bill, maior, né, emissor de dívida do mundo, maior comprador de dívida do mundo, Japão e China. Então você tem o dólar, claro que o euro, é claro que o ien, é claro que você tem outras moedas fortes como alternativas, não tem dúvida nenhuma, mas para nós brasileiros, e nós pensamos durante o período inflacionário, muita coisa, se eu te falo hoje, o negócio custa $1.000, ou $2.000, ou $100, você tem a noção do que eu estou falando, se está caro ou se está barato, né? Sim. Então, se eu coloco, né, isso é importante para a gente, para muita gente, para o europeu, a gente tem essa, abre aspas, dolarização dentro de nós, de uma certa maneira. Então, a poupança, acho que as pessoas estão, primeiro, as pessoas estão viajando mais. O Brasil é um país até hoje muito fechado, né? Com certeza. Hoje as pessoas estão viajando mais e já começam a trazer influências de fora, outros ares, né? Outros ares. Não tem dúvida. Outra coisa, o Brasil ainda melhorou muito com os BDRs, que são, né, as ações estrangeiras listadas na Bolsa Brasileira, é uma possibilidade, mas o que eu falo também é o seguinte, a gente não consegue descer aqui numa agência bancária e entrar na agência e abrir uma conta em dólar. Sim, você não tem essa possibilidade. Não, a lei não permite, né? Então, para você ter, eu vou guardar $1, $100 que seja, você tem que ter uma conta lá fora. Legalizada, declarada, tá tudo certinho, ninguém tá falando, tudo certinho. Acho que até uns 10 anos atrás era uma burocracia para conseguir. Era uma burocracia, era um desconhecimento, né? Hoje você tem empresas online que você abre sua conta, manda dinheiro lá para fora, você tem descontos de, a verdade seja dita, você tem uma tributação muito mais palatável, muito mais convidativa, né? Você tem uma transparência no teu telefone, no teu iPad, no teu computador, você vê lá produtos lá fora que você pode comprar, transparência, qual a performance desse produto, enfim, para pequenos investimentos em moeda forte. Você tem essa viabilidade, você tem esse canal hoje que pode ser transformado em oportunidade, né? Certo. Dentro desse princípio, você tem clientes lá, você usa teu cartão de crédito ou de débito para reservar o seu hotel na tua viagem para Buenos Aires, na tua viagem para Santiago, na tua viagem para Miami, onde você vai, está tudo certo, de uma maneira muito fácil, transparente, né? A Amazon você compra e manda entregar, tá tudo, né? Antes você não tinha isso, você tinha que ganhar com dinheiro, há um tempo atrás.
Isso mesmo. Aí Né? tinha que ter aquela pochetezinha que ficava escondida debaixo da camisa, né? Pois é. Com dinheiro. Né? Hoje você faz tudo no celular. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, isso é muito legal pra gente. O que a gente faz, obviamente, é um trabalho de taxação, de report, de reportar às autoridades aquilo que tem que ser reportado dentro de algumas famílias. A gente faz um trabalho de sucessão, pensar na sucessão, que isso é uma outra coisa que eu não sei te falar se é uma coisa muito brasileira, mas a gente não pensa, o brasileiro não pensa nisso e normalmente deixa um problema para os seus herdeiros. Os herdeiros, né? Né? Mas peraí, antes de entrar nesse ponto, que já é um ponto bem assim, bem específico, Adir, como você falou, é um assunto que não é um assunto tão trivial assim. Um ponto o brasileiro, poupança a longo prazo, segurança. Moeda forte é segurança. Sim. Mas ele vê também o poder da diversificação? É alguma coisa que está na agenda do brasileiro, no cardápio brasileiro? É alguma coisa que você tem que falar assim, gente, mas olha só, os ativos, eu tenho um ativo no exterior, uma bolsa mais descorrelacionada. Como é que funciona isso? A gente brinca que a gente é meio que um médico financeiro desses clientes, né? Então, você tem de tudo, mas não há dúvida que há uma infinidade exponencial de oportunidades de investimento lá fora. Não tem dúvida nenhuma. Você pode comprar um imóvel, um fundo imobiliário, tá bom, em Singapura, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, onde você quiser, na França, na Alemanha, na Suécia. Ou seja, tem um leque de produtos muito... Você pode comprar a coroa sueca, né, e comprar dívida em coroa sueca, e ter juros em coroa sueca. Você pode ter a coroa norueguesa. Você pode comprar, claro, em euros, em dólar, né? Você pode comprar ouro. Você tem 3 maneiras de comprar ouro, diferentes. Né? Você tem o índice ETF, um índice na Bolsa de Nova York, no GLD. Você tem moeda, XAU. Você tem uma moeda que é indexada a ouro, chama XAU. Eu nem sabia disso. E você pode comprar ouro, né? Você pode comprar barra de ouro e custodiar, levar para casa. Hoje, né, custodiar em algum cofre ou deixar em algum lugar. Você pode comprar ouro, barra de ouro. Então, isso para te mostrar, você pode comprar dívida em moeda no mundo, em peso mexicano. Agora com as eleições, né, do domingo passado no México, enfim. Você ter uma infinidade de alternativas e voltando lá para o voo de produtos bancários. Né? Sim. Que são... Você tem renda variável, você tem renda fixa, você tem fundo mútuo, você tem fundo de multimercado de hedge, você tem fundo de private equity, você pode comprar empresa. Né? Pode botar um bonde, né? Você pode botar um bonde. Um bonde de uma mega empresa, né? Com certeza. O valor da Coca-Cola. Você pode, na época estou me lembrando, assim, na época da pandemia, do Covid, cada um se meio que se refugiou em um lugar e tal, e eu passei um tempo na Serra, lá no Rio de Janeiro, e eu me lembro um dia... Teresópolis. Tem boa lembrança. Bom. E eu estava andando um dia ali, e aí eu estava pensando assim, aquela que você fala assim, nossa, a gente tem que comprar ativos quando ninguém quer, né? Bons ativos não é o ideal, não é o que todo mundo quer. Eu quero comprar barato, né, para vender caro. Isso. E aí tava um dia que eu estava andando lá, no meio da pandemia, a bolsa, o mundo acabando, né? Nem a bolsa despencando. Logo ali naquele março, abril. Março, abril de 20. Bolsa despencando, ninguém ia respirar no dia seguinte, lembra? O mundo acabou. Né? Acabou, não tinha cura, não tinha prazo, uma incerteza enorme. E aí eu me lembro falando com meus sócios, eu tenho 4 sócios, e eu falando assim, vamos comprar a bolsa, vamos ter um índice das 500 maiores empresas americanas, que chama SPY, de SPY. Tá. É um índice muito líquido na bolsa dos Estados Unidos, de Nova York. E aí nós compramos para alguns clientes. Isso que você tá louco, né? Você é maluco. Não, mas olha só, pega 1,5%, pega 1%, pega um pouquinho.
pega a rentabilidade disso, não vou nem falar de março de 2020, pega 21, 22 para cá. Não, pode. Claro que a recuperação, aí você fala, mas a recuperação da pandemia, mas todo mundo voltou a viajar muito rápido, voltou a, né? Tá tudo certo, ok. Mas foi uma das poucas vezes que a gente realmente comprou muito barato. Não, ali quem teve coragem, quem teve sangue frio. Teve sangue frio, comprou. A única coisa que a gente não teve é mais sangue frio. Porque devia ter vendido, devia ter hipotecado tudo e comprado. Né? Mas a gente, né, se eu soubesse. Alavancar no topo, né? Financeiramente ia ter sido maravilhoso. Mas essa também é uma decisão difícil, né? É difícil você chegar para um investidor e falar o seguinte: aproveita que caiu e compra. Como é que você não vai cair mais? Claro. Se está caindo é porque é ruim, né? É difícil. É muito É contra-intuitivo. Total. Isso é contra-intuitivo. Compra que é bom. Como que é bom? Se fosse bom, estava subindo, estava caindo. Não tem dúvida. Mas essa é uma das poucas coisas que todo mundo tem, que é ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Né? A incerteza. Né? Então, essa regra é moeda forte. Total. Né? Então, moeda forte, não tem dúvida. Eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção e de que poupança de longo prazo tem que ser feita em moeda forte. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te cortar daqui. Aí tem aquele papo, mas fazer um investimento no exterior é só para rico, é só para milionário. Não adianta, não tem como e tal. É verdade? Não é mais. Hoje, sim, tem um mínimo, assim, a partir de tanto você já consegue colocar alguma coisa lá fora, colocar alguma coisa decente também, né? Colocar uns papéis que não rendem nada, mas como é que é mais ou menos isso? Uma pessoa está pensando hoje assim, eu tenho tanto, eu já posso investir lá fora? E se eu for investir? É fácil, é difícil? O que eu faria? Porque assim, você falou, é exponencial. E para um investidor também é complicado. Caramba, eu olho para aquilo tudo, o que eu faço agora, meu Deus? Por outro lado, você falou de alguns ETFs aí que já mais ou menos, como seria um caminho para um cara que está pensando nisso? Respondendo de trás para frente, o agora, meu Deus, você tem médicos financeiros que nem a gente. Tá certo. A outra coisa é o seguinte, já foi complicado. Tá, eu acho que eu vou me permitir dizer que já foi complicado e hoje é extremamente descomplicado, bastante simples. Então você tem difícil mensurar a partir de quanto você pode investir lá fora. Mas olha, eu vou te dar 2, 3 exemplos que são o seguinte. Você, através dessas plataformas online, que são muito transparentes, o índice de ação americana, que é o SPY que a gente está falando, o S&P, custa uma ação, que é o mínimo que você pode comprar, custa 500 dólares, 500 e pouquinhos dólares. 3 mil reais, vai. 2.500, né? 3 mil reais, claro. 3 mil reais, claro. 3 mil reais, só para... Perfeito, 3 mil reais. Você obviamente não compra em real, você vai comprar isso em dólar lá fora. Então, né, você manda real, converte e compra uma ação de S&P. Exato. Tá. Você tem, e isso é uma renda variável, você tem 500 ações das 500 maiores empresas americanas. Tá. Para renda fixa, você tem papéis de renda fixa. Petrobras, por exemplo, agora eu não sei se é 1.000 ou 2.000 dólares por papel. Você consegue comprar. Você vai falar uma DR lá fora? Um bond, uma renda fixa. Uma renda fixa, tá. Uma renda fixa lá fora pode ser de 1.000 a 2.000 dólares. A Coca-Cola da vida também está nesse pacote. Tem que ver, cada empresa, dependendo da emissão, tem a sua política de emissão, mas você sabe dela antes. Tá. Mas normalmente as petrolíferas são empresas que têm interesse tem que a gente chama de tickets, ou tem denomination, tá. Tem denominações menores. Eu sei que a Suzano lá fora também tem um papel, se não me engano, de 2 ou 5 mil, relativamente acessível. Então, você está falando de 25, 30 mil reais máximo, ou se for 2 mil, você está falando aí de 10, 12, 11 mil, 12 mil reais. Você tem opções
mais limitada, sem dúvida nenhuma, mas você tem opções. Tem os títulos de Tesouro Americano. Títulos de Tesouro Americano, com certeza, são bastante acessíveis, talvez $1.000, $500, $1.000, $2.000. Tickets mais baixos. Tá. Fundos que a gente chama de fundos mútuos, fundos mais simples, que na verdade tem uma estratégia, que é a estratégia de comprar barato e vender caro, sem ser hedge, né, sem fazer cobertura, sem ter um risco de sem ser uma chamada de capital, riscos de fundos mais complexos, talvez na estrutura, gestão e no que o cliente, os gestores podem fazer. Fundos mais simples, você tem aí também $1.000 ou uma ação do fundo, e aí depende de quanto que essa ação está sendo negociada, mas você tem ação aí a $100, $200, com certeza. Você tem fundos mútuos americanos que dão esse acesso para cliente que quer começar a investir em moeda forte. E eu, obviamente, sou um grande encorajador dessa ideia de todo mundo que consegue fazer uma poupança ter uma parte em moeda forte. Eu não tenho dúvida que isso é um caminho sem volta. Tá. E aí, como é que o cara encara isso? Ele, quando olha para o portfólio dele, ele deve ter uma visão global do portfólio, ou ele deve olhar como dois portfólios? Porque tem uma segunda pergunta aqui, que é o seguinte, né? Supondo que o cara não tenha nenhum hedge, nenhuma proteção contra a desvalorização cambial. Como é que fica isso aí? As pessoas se embolam? Como é que é isso? Excelente pergunta. Eu vou pegar uma frase que eu gosto de um amigo meu, que é o Flávio. Ele fala o seguinte: você está vestindo quantas calças? Uma, né? Você está vestindo uma só, né? Agora, quantos bolsos tem essa calça? Sei lá, 4. Então tá bom. Mas vamos falar que essa calça tenha 2 bolsos, tá? Os 2 bolsos da frente. Você tem um bolso. Pode até falar que tenha 4 bolsos, tudo bem. Eu vou ter você tem um bolso que chama reais, você tem um bolso que chama eventualmente imóveis, você tem um bolso que chama dólar. Se você fica pegando o dinheiro do dólar e comparando com o teu bolso que tem real, e se você pega o teu imóvel e ele valorizou tanto e fala com o bolso que tem dólar, se você fica fazendo essa bagunça interna, o que eu falo assim, deixa o teu bolso de dólar em dólar, deixa o teu bolso em real, o teu bolso de real em real, e deixa o teu imóvel em imóvel. Né? Olha, você tem... boa dica essa. Então, não fica ansiosão, né? Eu acho que não vale a pena. Né? Porque senão você vai ficar maluco se antes da Covid... Por que você não comprou 100% do teu dinheiro em dólar antes da Covid? Porque você não sabia que ia ter Covid, porque você não sabia que ia sair de 3,60 para 5,30, né? Tudo certo. Bem, vamos ficar aqui horas se lamentando. Mas eu acho que o objetivo da vida, o objetivo talvez da poupança, não é a lamentação. É a diversão, o conhecimento, obviamente, a programação para as próximas gerações. Né? Tem coisas na vida que a gente tenta antecipar, mas são impossíveis. Saúde, educação dos filhos, né? Sei lá, você querer passar um tempo fora, você querer mudar de cidade, cada um tem um objetivo, uma história que a gente tem que respeitar. Dentro desse respeito, o que eu acredito deixa o teu real em real, e é claro, saiu de 5,30, voltou lá para 4,90. Nossa, perdi dinheiro. Nossa, perdi dinheiro, meu Deus, você falou que... Eu não falei nada, eu estou só falando o seguinte, poupe um pouco em dólar, diversifique. E dentro do dólar tem a renda fixa, tem a renda variável, tem algum fundo que você gosta, XYZ. Em reais, a mesma coisa. Tenha o seu patrimônio lá em CDI, em IPCA, inflação, tenha um pouco em renda variável, fundo imobiliário, faça o seu suco, a sua vitamina saudável. Certo. Né? E o teu imóvel. Uma coisa que eu brinco, só um parênteses, a gente tem alguns clientes, o cara fala assim, não sei o que, peguei esse dinheiro aqui, comprei imóvel. Falei, puxa, mas você não estava com um plano de, sei lá, fazer outra coisa com esse dinheiro? Mas quando eu realizar esse plano, eu vendo. Falei, mas você vai vender o imóvel? Ele falou, Falei, mas o que é a palavra? Imóvel. Ele não se mexe. Na hora que você quiser vender, todo mundo vai querer vender. Essa é a hora, então não é esse dinheiro, né? Então é só isso que eu vou. Às vezes você
características para cada bolso. Não, boa. Então, assim, na verdade, isso é muito interessante que você está falando, que muitas vezes as pessoas olham para o patrimônio como um monobloco, né? Sim. E tentam fazer uma rentabilidade e tal. E eu, particularmente, concordo plenamente com você. Eu acho que o seu imóvel é alguma coisa, para mim, baixo retorno e baixo risco. Está ali e tal. Qual é o grande investimento meu? Qual é o grande retorno dele? Me dá tranquilidade. E aí, você mora lá? Tranquilidade, eu moro lá, estou confortável. Vai de férias? Ou... Se for uma casa de campo, se for uma casa de praia e tal, pá. Se é uma tia, aí você vai olhando, né? Ah, mas tem uma parte aqui para mim, por exemplo, educação de filho. É um investimento. Você está educando o filho, é um investimento. Você coloca lá, fundo perdido, longo prazo e tal. E por que é um investimento? Porque você vai dar alguém que você gosta, você está dando as condições de subir na vida, não sei o quê, melhorar de vida, de ficar bem de vida e tal. Também vai te dar um prazer. No fim das contas é isso, né? Esses investimentos vão te dar satisfação. Então, olhar dessa forma é muito, acho muito produtivo. Sim. Você sai dessa agonia, né? E aí, ETF, só uma pergunta, todo mundo me faz, eu vou aproveitar para perguntar para você. ETFs no exterior, acabam sendo bons negócios? É fácil, é barato? Parece que o ETF é assim, você vai líquido, comprando, é líquido, e aí? Eu acho que, vamos falar assim, tem que desmistificar essas coisas de você comprou, vai ganhar dinheiro. Eu acho que, calma, não é assim, né? Mas, vamos falar, ETF é fácil, é barato, é líquido, isso se popularizou, são fundos, né, mútuos de liquidez em bolsa, e eu acho que são grandes oportunidades de investimento. Então você tem, por exemplo, a gente falou do ETF do S&P, você tem um ETF que chama QQQ, que é um ETF só de ações americanas voltadas para tecnologia, são as grandes, estamos falando obviamente com certeza, Apple, Nvidia agora, né, tá mega na moda, todo mundo fala em Nvidia, então, mas tem Nvidia, mas não só Nvidia, então tem Apple, mas não só Apple, tem Facebook, tem, enfim, grandes Microsoft, etc, voltados para, então, mas aí tem Coca-Cola, tem Citibank, tem Johnson & Johnson, que nem você falou, isso tem no S&P. Não tem no QQQ. Mas você tem, por exemplo, um outro ETF que só tem ação de bancos. E Visa, Mastercard, American Express e tal. Então, por quê? O juros subiu nos Estados Unidos. Você não tinha juros, você teve 18 anos, 20 anos de juros baixos nos Estados Unidos. Então, como que o banco, na verdade, uma maneira muito simples dos bancos ganhar dinheiro é quando aumenta o juro, né? O cara faz mais empréstimo, o empréstimo custa mais, né? Um ciclo, isso aí. Então, isso se valorizou muito. Você pega a ação da American, desses três que eu falei, espetaculares investimentos. Então, você quer diversificar teu risco e colocar tudo em um saquinho, e você tem isso, fala assim, poxa, acho difícil, mas pensei aqui, a American Express vai quebrar. Se você tem ação da American Express, você quebrou junto. Se você tem um ETF de finanças, vai sofrer, mas vai sofrer diversificado, na proporção. Né? Sim. Então, você tem ETFs que não performaram tão bem. Né? Você tem ETFs de imobiliário. Você tem ETFs de imobiliário americano. Você tem ETFs de imobiliário na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, né? Você tem ETFs, sei lá, Brexit, só para falar que a Inglaterra saiu, né, da Comunidade Econômica. Então, a oportunidade, a diversidade te traz oportunidade com cautela, não tem dúvida nenhuma, tem que ver o que cada um... Tem ETF de healthcare, né, de saúde, né, nessa época... Longo prazo deve ser bom, né? Pois você tem, enfim, graças a Deus o ser humano é muito criativo. Com certeza. Fábio, a gente está terminando, a gente tem um horário limite aqui, mas deixa eu fazer uma última pergunta aqui.
E um brasileiro que está a fim de repente, comprar um imóvel lá fora, pode até, se quiser citar a Europa, né, até a proximidade que vocês têm mais com Portugal e Europa, né, quer comprar um imóvel, botar uma parte do seu dinheiro lá fora e tal, pensar naquele negócio, quero passar 4 meses lá e tal. Como é que é? Difícil? Hoje também, isso hoje já está... Tá. Acho que tá simples. Tem uma coisa que você estava falando aí, a gente tem escritório lá em Portugal, né? Temos um grande amigo em comum. Que já teve aqui, Marcelo Sobreira. O Sobreira. E você tem que observar, eu quero ir para Portugal. Qual é a regra? Uma brincadeira que não é uma coisa brincadeira, mas tem que ser levada a sério é o seguinte. Para as pessoas que querem sempre fazer esse movimento, o que eu falo é o seguinte: por favor, não me venha com a informação de 2 pontos. Comprei um imóvel em Portugal. Por favor, não faz isso. Faz assim: quero comprar um imóvel em Portugal, achei o imóvel. Maravilha, vamos trabalhar junto, nós vamos fazer toda essa estrutura para você ter a melhor benefício, a melhor transparência, não tem nenhum problema de regir nada. Mas isso os Estados Unidos fazem muito bem planejamento, né, antes. Então assim, o cara fala, eu quero mudar para os Estados Unidos. Legal, lindo, maravilhoso, espetacular. Por favor, me avisa. Eu brinco, claro que não é, mas um dia antes. Vou amanhã com a intenção de mudar para os Estados Unidos. Você pediu para avisar, eu estou avisando. Então eu estou indo amanhã. É menos pior. Mas se você for assim, estou nos Estados Unidos e estou morando aqui, vai ter uma consequência. Vai custar mais caro tributariamente do que... Então, voltando para o teu exemplo de imóvel, se o cliente quer comprar um imóvel na Inglaterra, se um cliente comprar, tem clientes na Inglaterra, tem clientes na Espanha, tem clientes em Portugal, na Itália, enfim, na Suíça, em cada lugar, a gente tem que observar a regra daquele lugar. E talvez essa seja a beleza do nosso trabalho, que é assessorar, transparecer para essas clientes, famílias, a intenção deles, que é outra brincadeira que eu faço nas reuniões de sócios, vão até rir quando verem o nosso podcast, tipo assim, me avisa antes, né? Que é o que a gente está falando aqui. Planeje-se. Então, planeje-se, exatamente. E tem uma outra coisa que é o seguinte, que é, nós da 3J, a gente não está aqui para dizer o que os clientes têm que fazer. A gente está aqui para ouvir o que os clientes gostariam, têm como objetivo realizar, e nós temos que, de novo, transparência e honestidade, assim, olha só, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer assim, vai acontecer assado. Digerir as possibilidades para cada alternativa. Acho que é isso que a gente faz talvez de melhor, além da alocação, obviamente, da consequência disso, mas está sempre conversando. Isso é muito dinâmico, né? Porque a necessidade dessas pessoas, a nossa necessidade muda. Sim, sempre. Sempre. Né? Então a gente está sempre conversando, a gente está sempre ouvindo essas pessoas, esses clientes, para a gente poder transformar isso naquilo que eles precisam, não naquilo que a gente gostaria que eles precisassem. Porque eu acho que talvez uma crítica construtiva para os nossos concorrentes e para os nossos pares, eu acho que as pessoas... Não, você tem que fazer isso, você tem que ir para Portugal, você tem que ir para Inglaterra, está todo mundo indo para Miami. Eu acho que ninguém tem que fazer nada. Eu acho que todo mundo tem que ouvir o coração, a família, a esposa, os filhos. Nós vamos fazer esse movimento. Legal. Então, para fazer esse movimento, quem que você acha que a gente pode se consultar? Mas peraí, você não muda de país amanhã, né? É uma digestão isso aí, né? É um movimento. Então, olha só, o que a gente está vendo? Eu acho legal essa oportunidade, essa localidade, acho legal esse lugar, aquele outro, e o que tem de bom, o que tem de ruim em cada um, e aí legal, a gente constrói junto. Acho que isso é ótimo, isso é ótimo. Fábio, infelizmente a gente está em que acabar. Obrigado. É uma pena mesmo. Super agradeço, a conversa foi ótima, muito, muito, muito esclarecedora. Eu que te agradeço, obrigado pela oportunidade, espero que as pessoas tenham se divertido
Que nem a gente. Com certeza. Fábio, brigadão. Ótima conversa. Obrigado você. Adorei. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com Fábio Kaufmann da 3J. Abraço para todos.